Rede Marco YouTube. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao baú aqui da Rede Marco, a sua máquina do tempo novelesca. Ou seja, aqui a gente entra num túnel e vai viajar lá para o passado para ver várias novelas, vários especiais, várias coisas diferentes que a Rede Globo, que a Tupi, que a Bandeirantes, que a Manchete, que o SBT, que a Record, enfim, que todas as emissoras de televisão produziram. E hoje eu vou trazer uma novela para vocês que para mim foi muito importante, porque nessa época eu era pequeno, minha mãe ali, meu pai, eles enguiçavam um pouco se eu assistia novela mais tarde, né? Novela das 9 principalmente, que eu queria assistir, que eram as novelas das 8. E eles enguiçavam um pouco comigo, mas eles deixavam assistir novela das 6 e novela das 7. Só que novela das 6 era sempre umas novelas assim que eu não gostava muito. Eu tinha gostado de Escravizaura, tinha gostado também de Dona Xepa, tinha umas novelas que eu gostava das 6. Mas aquelas novelas muito antigas, de personagens assim, do passado e tal, eu não gostava muito. Eu era criança, eu não achava muito legal. Eu gostava de novela contemporânea. Por isso que o meu horário preferido era o horário das 19 horas. Só que quando surgiu Ciranda de Pedra, a coisa mudou. Porque Ciranda de Pedra foi uma novela das 18 horas da Globo, exibida de 18 de maio de 1981 até 14 de novembro do mesmo ano. Ela teve 154 capítulos, foi escrita por Teixeira Filho e foi baseada no romance homônimo de Lígia Fagundes Telles. Dirigida por Reinaldo Bouri e também do Wolf Maia, que ali estava caminhando, estava engatinhando na direção, né? Eu disse que foi uma novela diferente, uma novela especial para mim, porque eu não gostava de novela de época. E essa novela se passa nos anos de 1940, mais ou menos. Diferente do remake que foi feito depois, que a gente vai chegar lá, mas que foi assim totalmente desfigurado. O livro foi totalmente mudado. Depois eu vou fazer umas comparações entre as duas novelas. Mas inclusive a trama não se passava mais em 1940, no remake se passava em 1958. Enfim, teve muitas mudanças que a gente vai chegar lá e a gente vai discutir aqui se foi ou não foi bom o remake de 2008. Bom, vamos lá. O que contava a história do livro e da novela Ciranda de Pedra. Depois a gente vai falar também dessa trilha sonora espetacular. E também tem a trilha sonora que eu tenho em DVD aqui, em CD, que é a trilha sonora internacional, também muito legal. Depois a gente vai falar de trilha sonora. Bom, o Dr. Prado e a Laura vivem um casamento péssimo, um casamento ruim, cheio de brigas e desconfianças. A Laura tem uma crise nervosa muito séria em vista da maneira que ela é tratada também pelo Dr. Prado e eles se separam. Ocorre que na separação, o Dr. Prado fica com 2 filhas e a Laura fica com 1 filha. Se divide a família. Uma situação que no começo a gente acha um pouco estranha. Como é que um pai quer ficar com 2 filhas e deixa a mãe ficar com uma outra filha, né? A mãe não tinha muito o que reclamar, porque como ela era tida como uma pessoa desequilibrada, ainda mais em 1940, ela não tem muito o que reclamar, assim, da custódia das outras filhas, e ela vai embora morar no subúrbio, numa casa pobrinha, junto com a filha Virgínia. Enquanto o Dr. Prado fica lá com a Otávia e a Bruna, e as meninas crescem num ambiente rico, num ambiente cheio de conforto. Bom, a Laura, ela é cuidada nesse período que ela vai lá pro subúrbio, ela é cuidada pelo Dr. Daniel. E o Dr. Daniel se apaixona por ela. Mas existe algo por trás disso. O que seria esse algo por trás disso? O Daniel desconfia que a Virgínia não é filha do Dr. Prado, e sim dele. Porque ele havia tido um romance com a Laura tempos atrás. E isso também serviu de desconfiança do Dr. Prado para cima da Laura. Por isso que ele também não faz muita questão que a Virgínia fique com ele. Ocorre que a Laura fica muito doente
e ela precisa que a filha dela seja cuidada por outras pessoas. Quem seria? O pai, Dr. Prado. E ela vai morar com as duas irmãs, com o pai, com as duas irmãs que fazem da vida dela um inferno, mas quem realmente detona a vida dela e faz com que a Virgínia sofra e como o pão que o diabo amassou é a governanta Froherta, interpretada pela Norma Bengel, mas calma, a gente vai chegar até lá para falar da maravilhosa Norma Bengel no seu melhor personagem dentro das novelas da Globo. Então, basicamente, a novela é isso. Um casal que se separa, um pai que fica com duas filhas, uma mãe que vai morar num outro lugar com outra filha, ela tem uma crise nervosa muito grande e essa crise nervosa ela aumenta durante a novela, apesar do tratamento que o Dr. Daniel tá dando para ela, e aumenta por causa das pressões também do Dr. Prado, porque apesar dele ter separado da família, ele nunca deixa de infernizar a vida da Laura. Sabe, tipo o marido que se sente traído e não aceita aquela traição, a separação, apesar que ele que quis se separar, né? Mas ele não aceita aquela separação e ele vai, ele insiste, ele procura, ele inferniza a vida dela. Beleza. Foi o primeiro trabalho do Teixeira Filho, do autor Teixeira Filho. Ele tinha vindo logo de uma carreira vitoriosa na Tupi e na Excelsior, onde ele tinha feito novelas muito boas na Tupi e na Excelsior. A Globo contratou o Teixeira Filho e ele veio escrever Ciranda de Pedra na Globo. Depois de Ciranda de Pedra, ele só escreveu mais uma novela, O Homem Proibido, que eu já fiz um baú, mas foi um baú curtinho, qualquer dia eu vou fazer um baú mais longo sobre O Homem Proibido, que é uma novela muito legal do Teixeira Filho. Bom, vamos lá para falar as diferenças entre a novela, né, a adaptação da novela e do livro. Na novela, a protagonista é a Virgínia, no livro também. Ocorre que no livro mostra a evolução da Virgínia. Mostra ela pequena, morando com a mãe, o que na novela é muito pouco. Depois mostra toda a vida dela dentro ali da mansão, a vida dela de adolescente, enfrentando a Froherta, enfrentando as irmãs. E depois mostra a maturidade dela depois da morte da mãe, quando ela larga a família e vai morar sozinha e vai fazer uma vida sozinha. Na novela, não. Na novela, a novela se concentra nesse período. Tem o comecinho da novela que já começa com o casal separado. Aí mostra toda a evolução da doença da Laura. A Virgínia indo morar com o pai e com as irmãs. E termina a novela durante esse período. Até a mãe morre, mas ela continua ali morando para resolver os conflitos. Esse basicamente foi a maior diferença entre o livro e a adaptação de 1981, que por sinal a Lídia Fagundes Telles deu declarações na época e gostou demais dessa versão da Rede Globo. Bom, por que Ciranda de Pedra, né? Deixa eu ver, infelizmente aqui na capa do livro não tem, acho que nem na do Internacional tem. No jardim da mansão tinha uns anõezinhos de jardim e eles estavam todos presos por correntes. Então formavam uma ciranda de pedra. Mas não era só por isso. A alusão também ficava por conta de que a Virgínia não conseguia penetrar dentro das relações sociais da família. Ou seja, a irmã, as duas irmãs, os vizinhos, os amigos, a Froherta e até o pai mantinham assim aquele clã fechado, né? Como uma ciranda de pedra, impenetrável. Então é isso também que deu nome ao livro da Lígia Fagundes Telles. O sucesso de Lucélia Santos foi incrível. Deixa eu desligar aqui o celular, tocou. O sucesso de Lucélia Santos foi incrível, porque ela vinha de carreira ascendente. Tinha feito a sua estreia em Escravizaura, depois com uma personagem ali, sofredora, uma menina que era escrava branca, que sofria demais, que todo mundo conhece. Logo em seguida ela fez a espevitada e vilãzinha da novela Locomotivas. E depois
ela foi fazer Ciranda de Pedra, que foi uma personagem mais densa, que não era nem a sofredora e também não era a vilazinha. Sofria, mas sabia revidar. E Lucélia Santos soube fazer a personagem de maneira grandiosa, de maneira incrível. A personagem foi muito bem e Lucélia foi coroada com mais um sucesso na Globo. A Eva Vilma fazia a Laura e, por sinal, aqui tem... Depois vocês vão ver, quem assistir esse vídeo, vai lá assistir Sua Majestade Eva Vilma, que eu postei ontem. Fantástico, ontem antes de ontem, fantástico o programa com toda a carreira da Eva Vilma. A Eva Vilma vinha da Tupi, tinha feito grandes novelas na Tupi, tinha sido contratada para Globo, para Plumas e Paetês, e sua segunda novela foi Ciranda de Pedra. Essa novela mostrou uma Eva Vilma totalmente diferente do primeiro personagem dela na Globo. O primeiro personagem dela tinha sido a Rebeca, de Plumas e Paetês, que era super engraçada, divertida e que no final da trama ainda fica mais debochada e tal, para uma personagem totalmente triste, depressiva, contida e com uma densidade dramática muito grande. Também foi a primeira novela na Globo do Adriano Reis. A gente que só assistia Globo, no caso minha família assistia muito Tupi, mas não conheceu o Adriano Reis, já era um ator muito famoso, muito grande das novelas que ele tinha feito na Tupi. Salvo engano, a última foi O Julgamento. E um pouco antes da TV Tupi falir. E ele veio para Globo e fez um Dr. Prado incrível, sisudo, aterrorizador. A gente tinha medo, eu era novo, eu tinha medo do Dr. Prado. Eu falei, gente, meu pai é bravo, mas esse homem, Deus o livre, ele era terrível. O Armando Bogos, que também fazia grandes novelas na Globo, ele tinha feito Gabriela, que ele tinha sido protagonista de Gabriela, né, o seu Nassib. Aí ele fez esse personagem Daniel, que era o médico que se apaixona pela Laura, achando que a Virgínia é filha dele. E um spoiler aqui, segundo o Vanucci também, novela antiga não tem spoiler, realmente a Virgínia era filha dele, não era filha do Dr. Prado. Por isso também que o Dr. Prado tinha essa versão grande, a Virgínia, ele até permite que ela vá morar com eles, mas por uma questão da sociedade, dele não passar como um homem ruim, que não aceita a filha, mas durante a doença da mãe. Mas ele desconfiava que a Virgínia não era filha dele. E a novela também serviu de coroação para Norma Bloom. A Norma Bloom vinha de personagens menores na Globo. Ela tinha feito muito sucesso como a Malvina de Escrava Isaura, né? Que era aquela personagem doce que a gente amava de paixão. Ela era casada com o Leôncio, né? E ela defendia a Isaura. Então ela era o ponto de defesa da Isaura depois que a mãe adotiva, né? Que era a mãe do Leôncio, morre. E ela morre queimada, né? Todo mundo lembra, quem não assistiu Escrava Isaura deveria ter visto, porque é um novelão. Ela morre queimada dentro de uma cabana. E ela tinha feito muito sucesso, a Norma Bloom. E foi quando ela foi também convidada para fazer Afro Herta, totalmente diferente da Malvina de Escrava Isaura, que era doce, era suave, lembrava muito a Melanie Wilkes do filme O Vento Levou. Ela inclusive disse, a Norma Bloom, que ela se inspirou na Olivia de Havilland, que fez a Melanie Wilkes em O Vento Levou, para compor a Malvina de Escrava Isaura. Já em Ciranda de Pedra, totalmente diferente. Malvada, maldosa, fria, calculista, enfim, aquelas governantas que a gente ama assistir nas novelas. Bom, as duas irmãs da Lucélia Santos, a Otávia e a Bruna, eram vividas pela Priscila Camargo e a Silvia Salgado, também ambas figurinhas fáceis das novelas da Globo. Tinham feito várias novelas, inclusive a Silvia tinha feito Plumas e Paetês junto com a Eva Vilma. O elenco ainda incluía Marcelo Pique, o Roberto Pirillo, o Edson Celulari, Ana Lúcia Torre, Henriqueta Brieba. Nossa, que era uma velhinha que eu adorava. A Henriqueta Brieba, talvez vocês lembrem dela, fazendo a mãe da Bu Francineide no quadro do Jô Soares. O Jô Soares era a Bu Francineide, que era a garota nota 10,
que tirava a roupa e transava o corpo numa nice, ele falava, coisa de gente velha, né? Quem tá assistindo aí não deve nem saber do que eu tô falando. Se não sabe, vai lá ver. Bull Francineide, personagem do Jô Soares, era fantástico. E a velhinha, e ele era grandão, né? Gordão, grande, e ela era baixinha, magrinha. E um dos bordões desse quadro, a velhinha falava assim para as pessoas que eles queriam vender um portfólio de tirar roupa. E ela falava assim: ai, nós tiramos a roupa. Aí o cara falava: mas senhora também tira a roupa? O Jô Soares falava assim pra ela: não, mãe, você não tira a roupa, quem tira a roupa sou eu. Aí ele abraçava ela e falava: e pensar que eu saí de dentro dela, ele daquele tamanho, né? E aquela velhinha minúscula, magrinha, e ela dava uma risada. Ah, essa atriz era maravilhosa. Saudades, saudades, saudades. Bom, em 2008 a Globo fez um remake de Ciranda de Pedra, estrelado por Ana Paula Arósio, Marcelo Antoni, a desconhecida e pouco vista depois Tammy de Califiore, Ana Beatriz Nogueira como a governanta Frorreta. Tirando a Ana Beatriz Nogueira ali, que mandou muito bem como Frorreta, o resto foi bem descartável. Ana Paula Arósio fez o feijão com arroz dela, a garota sofrida, etc e tal, fez o papel dela. Marcelo Antoni também fez o papel dele, mas assim, ficava léguas de distância da densidade dramática dada pelo Adriano Reis. Idem para Ana Paula Arósio comparado com Eva Vilma, também até covardia comparar Ana Paula Arósio com Eva Vilma. E a Tammy de Califiore também é outra que não dava para comparar com a Lucélia Santos. Então começou daí, assim, meio público que lembrava de Ciranda de Pedra, começou já torcendo o nariz por causa do elenco. E aí eles mudaram muitas coisas na trama. Para ter essa coisa que hoje em dia é importante que as pessoas estejam representadas, seja uma representação da força da mulher, etc., tiraram de 1940 e jogaram para 1958 a trama. Isso enfraqueceu porque a força da mulher em 58 já era muito mais forte do que em 40. Então aqueles problemas que em 40 eram muito graves para Laura da Eva Vilma passaram a ser graves para Laura da Ana Paula Arósio, mas não mais muito graves. E a Ana Paula Arósio já era uma personagem toda empoderada ali, mas que enfrentava o marido. Imagina que a Eva Vilma, a Laura da Eva Vilma, enfrentava o Adriano Reis. De jeito nenhum, ela morria de medo do marido. Já essa enfrentava o marido e tudo mais. Ela tinha um caso com o Daniel, né? Que eu não me recordo qual foi o ator que fez o personagem Daniel, não me lembro. Eu sei que ela larga o marido, vai viver com esse médico. Enfim, não tem nada da trama original. Foi assim, fizeram... estilhaçaram a trama original. Inclusive, o livro foi totalmente modificado e fizeram esse remake aí, que pra mim teve passagem livre. Na novela original, o centro das atenções, e como livro, é a Virgínia. A Laura, o Dr. Prado, as irmãs vêm no esteio, porque quem dita a regra do romance e da primeira versão é a Virgínia, não é a Laura. Já na segunda versão, para que a Ana Paula Arósio brilhasse, mudaram o ritmo da trama e quem toca a ação, quem puxa tudo é a personagem Laura da Ana Paula Arósio e não mais a Virgínia da Tammy de Califiore. Para mim essa trama foi arrastada e apesar da boa interpretação da Ana Beatriz Nogueira, para mim não sobrou pedra sobre pedra, tentei assistir, mas não consegui, né? E outro ponto muito importante de mudança da trama, que eu achei péssimo, foi que a Ana Paula Arósio não morre na novela. Ela era para morrer, né? A Laura morre no livro. Mas mudaram o livro, ela não morre na novela e no final da novela acaba ficando com o Daniel. Muda tudo. Enfim, eu acho que um livro, você vai adaptar um livro, tudo bem você ter certas liberdades, né? De criar, principalmente de criar em trechos. Porque a novela é desse tamanho, o livro é desse, certo? Então é claro que o livro tem meia dúzia de personagens, a novela tem que ter 30, 40. Mas você mudar a trama básica do livro, vamos lá, vamos fazer um novo filme do O Vento Levou.
virou novela, vamos fazer O Vento Leva a Novela. Ah, mas no final o Rat vai ficar com a Scarlett, porque senão o público não vai gostar que os dois não ficam juntos. Ah, meu, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu acho que livro, quando existe um livro e o livro fez sucesso, o livro é um marco da literatura, ele tem que ser seguido. Pode-se acrescentar coisas, acrescentar personagens, mas a trama principal do livro tem que ser seguida, e não foi no remake, já no original foi. Por isso que a gente está falando aqui mais do original. Outra coisa pouco crível para mim, que não dava para engolir, a Ana Paula Arósio tinha 32 ou 33 anos na época, a Tami tinha 19 e os outros filhos dela 23 anos, enfim, uma mulher de 33 anos com um filho de 23, 10 anos a menos que ela. Não dava para engolir, apesar da maquiagem e tudo mais, foi muito falso. E outra coisa também que o remake perdeu foi em audiência, né? Enquanto em 1981, Ciranda de Pedra elevou a audiência ruim de As Três Marias de 27 para 34, o remake despencou a audiência de Desejo Proibido de 24 para 21 e foi por um bom tempo uma das novelas de maior fracasso em matéria de audiência da Rede Globo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria trazer para vocês. Era Ciranda de Pedra, que é uma novela muito legal. Ah, vamos falar aqui do disco, né? O internacional e o nacional. Vamos lá pro disco nacional. Então tem Mona Lisa, que é uma das músicas principais do disco, com Sandra de Sá, tem Antônio Marcos, tem Gal Costa, tem Maria Creuza, João Gilberto, Quarteto em Si, o Ronivon, que na época fazia muito sucesso, Nara Leão, Santa Cruz, Calbi Peixoto e Altemar Dutra. Esse disco é um disco impecável, eu adoro esse disco, inclusive acabei comprando quando saiu uma versão em CD para nunca perder, porque esse disco é muito bom. E a trilha sonora internacional, a gente tem nomes muito bons como Little Richard, como Diana Ross, como Derek, Judy Garland, Nico Fidengo, Oliver, Ray Charles, Frank Sinatra, Percy Faith, enfim, tem muita gente boa também no disco internacional. E é isso aí, pessoal. Hoje eu queria trazer para vocês Ciranda de Pedra. Foi uma grande novela que não entrou no projeto Fragmentos, ou seja, a Globo tem de alguma maneira essa novela, ou completa ou faltando algum pedaço, mas ela tem essa novela, porque senão estaria no projeto Fragmentos. Então logo logo vai estar no Globoplay. Quem assistiu Ciranda de Pedra 2008 vai poder comparar, né? E quem não assistiu a 2008 tem a 2008 para assistir, vai ter essa de 1981 para comparar, para assistir também. Então é isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Baú da TV. Ah, antes de encerrar esse vídeo, por favor, like nele, muitos likes, curte o canal, inscreve para o canal poder chegar a mais pessoas e fazer mais público para a gente trocar mais ideias sobre cinema, sobre novela, sobre teatro, sobre tudo que é relacionado com arte. Beijo, pessoal. Até. Tchau. Rede Marco YouTube.